Bom dia, amiguinhos, tudo bom? Hoje eu tô aqui cheia de amiguinhos também, né? Tem até um amiguinho aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha que fofo. É o amiguinho do cachorrinho da tia, chama Pop. E todo mundo tá aqui hoje pra ouvir uma história bem legal. Uma história que a gente vai continuar nesses heróis da fé, né? Heróis da fé tem até hoje. A gente tá contando os da Bíblia e focando no Antigo Testamento. Mas tem herói da fé pra caramba, dá pra falar anos. Mas vamos focar hoje no herói da fé de hoje, que é filho de Davi. Lembra do Davi? Que a gente já viu que teve a pedrada, né? Que matou o Golias, que depois teve um grande amigo chamado Jonatas. Então, Davi teve vários filhos. E quando Davi estava já bem velhinho, né? Ele deixou no lugar dele um filho dele chamado Salomão. Quem já ouviu falar de Salomão? Salomão é o cara mais sábio do mundo. Tá escrito aqui na Bíblia que Deus falou assim para ele que nunca ia haver ninguém mais sábio que ele antes dele nascer, não tinha tido. Então depois que ele nasceu também não vai ter. Então ele é o mais sábio do mundo. Tá escrito aqui na Bíblia, né? E aí a gente vai entender por que Salomão é tão sábio assim. Já pescaram aí a ideia? Vamos ver? Então eu vou começar contando essa história. Essa história, crianças, se vocês quiserem, tá em 1 Reis. Não, em 1 Reis capítulo 3, né? Conta a história todinho. É bem fácil de ler essa história. A narrativa é bem legal, então assim, vocês conseguem ler e entender tudinho. Pode ler que essa daqui tá bem facinho de entender. Mas eu já queria contar a história do Salomão, dando um contexto geral. Salomão era filho de Davi. Aí Davi morreu tudo e Salomão ficou como rei. Salomão tinha apenas 20 anos. Ele era novinho. Era quase um adolescente. E ele foi ser rei. E aí era muita responsabilidade, né? Salomão tinha que ver quem estava certo, quem estava errado, participar das guerras, muita coisa, né? E o pai dele, Davi, tinha sido um rei fantástico, assim, lá pro povo de Israel. Então, Salomão queria ser, né, um rei bom também. E ele tava lá, e ele casou, ele tava lá vivendo a vida dele. E um dia ele foi fazer sacrifícios, né, para Deus. Lembra daquela história lá, ó, no começo da nossa saga aqui de Vidinhos, que as pessoas matavam o carneirinho, passavam sanguinho na porta? Então, esses sacrifícios viveu até hoje, deve ter gente que faz ainda. E aí Salomão foi oferecer esses sacrifícios a Deus, né? E ele foi numa cidade, porque era legal ir num lugar que tivesse uma montanha bem alta. E aí ele foi numa cidade que tinha essa montanha bem alta. Essa cidade chama Gibeão. Aí, quando chegou lá, ele dormiu, né? Eu acho que ele, não diz na Bíblia, mas eu vou dar o meu entendimento da história. Eu acho que ele tinha lá um lugar, ele passou a noite, dormiu. E nessa noite aconteceu uma coisa muito, 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 muito legal. Salomão sonhou com Deus, né? Deus apareceu para Salomão em um sonho. E aí, crianças, vamos fazer um paralelo nessa história. Quem de vocês conhece aquela história super famosa daquele pessoal que anda num tapete, que esfrega uma lâmpada, sai lá um gênio e concede 3 desejos? Isso mesmo, a história do Aladim, né? E eu descobri hoje que o Aladim foi inspirado na Bíblia, né? Vocês vão ver. Vamos ler comigo, ó. 1 Reis, capítulo 3, eu vou ler o versículo 5 para vocês. Ó. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: pede-me tudo o que quiser. Ó, ele concedeu um desejo para Salomão. E aí, amiguinhos, como naquele filme lá, né, de criança, da Disney, Salomão não pensou só nele. Ele não pensou assim, porque a gente é acostumado assim, ó, se aparecer alguma coisa dessa aí, um gênio, né, qualquer coisa, vamos pedir, a gente vai pedir riqueza, beleza, inteligência,
vai pedir para ser campeão de alguma coisa que a gente goste, a gente vai fazer nossos pedidos muito centrado na gente, né? Olhando para o nosso próprio umbigo, nossas próprias vontades. Mas Salomão fez uma coisa assim muito legal. E ele só fez isso porque ele é um herói da fé. E ele tem aquela conexão com Deus, né? Ele era filho de Davi e antes dele fazer o pedido dele, ele pegou e falou para Deus assim o quanto que o pai dele era maravilhoso, justo, correto e tinha um coração onde Deus habitava. Ele começou o texto dele falando isso. E aí, amiguinhos, no versículo 9, ele faz o pedido para Deus. Ele fala assim: Deus, dá aqui para o seu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem mais poderia julgar este povo? Salomão não pediu nada para ele, assim, de bens materiais, de riquezas, de fama, de glória. Ele pediu um coração compreensivo para poder julgar o povo. Porque, amiguinhos, naquela época, o rei era o soberano sobre tudo. Então, assim, se alguém tinha um problema, ia pro rei. E o rei tinha que decidir. O que o rei falasse, estava falado. Entendeu? Então, é muito poder nas mãos de uma pessoa. E Salomão, ele estava, assim, aflito com isso. Aflito com esse poder todo nas mãos dele. E ele sabendo que ele só tinha 20 anos, que ele não estava assim preparado para ser rei, ele falou: Senhor, me dá esse coração compreensivo para eu poder discernir quem está certo e quem está errado, para eu poder fazer o teu povo caminhar na direção correta. Olha que pedido legal. Eu me imagino assim, ó, quem que eu conheço que pediria isso assim? Poucas pessoas, amiguinhos. Então, a lição de hoje é: o Salomão foi um herói da fé porque ele tinha essa conexão com Deus, mas ele não olhava só para si mesmo. A maioria dos heróis da fé, a maioria não, acho que todos os heróis da fé não olha só para si mesmo, não vê só as suas vontades, ele olha para quem está ao redor dele. E eu vou te dar um exemplo do que o Salomão fez. Existiam duas mulheres e essas mulheres moravam juntas e tiveram filhos mais ou menos perto, né? Com diferença de dias, assim, entre um e outro. Uma das mães, ao amamentar a criança, tal, eu acho que sufocou a criança e a criança morreu. E aí, vendo ela que a criança morreu, ela pegou, foi lá na outra criança, da outra mãe que morava com ela, trocou as roupinhas, trocou as crianças, colocou o filho dela morto junto com aquela mãe e pegou o filho da outra viva e trouxe para junto dela. Quando a mãe do outro filho acordou, viu que estava morto, chorou, mas aí quando ela foi ver, olhou melhor para a criança e falou: essa criança não é minha. E ela reconheceu o filho dela com a outra mãe. E ela falou: esta criança sua é minha. Aí começou uma briga. Eu só sei que esse caso aí fez uma confusão e foi parar no rei. Aí lá foi Salomão ter que decidir de quem era o filho de quem era a mãe do filho vivo e quem era a mãe do filho morto. Salomão ouviu a história das duas mulheres, elas falaram coisa e tal. E Salomão teve uma ideia assim, na hora, ele falou assim para um guarda dele: por favor, soldado, me dê a sua espada. O soldado deu a sua espada para o Salomão pegou e falou assim: ó, já que vocês não conseguem dizer a verdade de quem é a mãe de quem, eu vou fazer o seguinte: vou pegar esta criança, vou cortar ao meio e vou dar metade para cada uma. Nesse momento, amiguinhos, a mãe verdadeira da criança falou: deixa quieto, não precisa cortar meu filho, pode dar para ela. Nesta hora, Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela que falou, que quis poupar a vida do próprio filho e falou assim: pelo seu amor ao seu filho, né, para sua honestidade, esta é a mãe verdadeira. Então, e a outra era a mãe falsa, a mãe do filho morto, ó, que estava mentindo. E Salomão teve essa sabedoria, né? Quem que pensa, vou cortar a criança no meio, acharam que Salomão era doido, mas não. Isso foi uma pitadinha da sabedoria que Deus deu para Salomão. Salomão foi um rei muito sábio e muito próspero, muito rico. Todas as coisas dele
davam certo, cresciam, né? Mas isso, amiguinhos, também vem de Deus. Não sei se eu vou lembrar aqui, ó. No versículo 12 tá escrito aqui, ó: eis que faço segundo as tuas palavras, dou um coração sábio, é Deus falando para Salomão, vou te dar um coração sábio e inteligente, de maneira que ninguém antes de ti, nem depois de ti haverá. Também não me pediste, mas eu vou te dar riquezas e glórias, que não haja teu igual entre os reis em todos os dias. Então, isso vinha de Deus também. Mas eu queria só deixar um pensamento aqui para vocês. Riquezas, glórias, fama, é tudo muito legal, né? Não tem quem ache ruim. Mas a gente não tem que buscar isso. A gente tem que buscar primeiro esse entendimento da vida que Deus nos dá. E diz a Bíblia também, se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. Acho que tá aqui, ó, em Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor Deus dá sabedoria, da tua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, se você pedir para ser sábio, Deus vai te dar essa sabedoria. E sabedoria é tudo nessa vida. Sabedoria faz a gente discernir entre o bem e o mal. Sabedoria faz a gente andar nos caminhos do Senhor. Sabedoria dá entendimento para que a gente possa ler a Bíblia, que é um livro complexo, e consiga entender. Então, gente, se vocês tiverem aquela oportunidade do Aladim de pedir um único desejo para Deus, peça sabedoria. Peça sabedoria e um coração compreensivo para andar nos caminhos do Senhor. Certo? A história de hoje era essa. Eu vim aqui com os meus amiguinhos todos. Hoje não tinha, né, amiguinhos que participavam da história, porque a história era do rei Salomão. E eu queria terminar assim essa história de hoje falando para vocês duas coisas. Primeiro, nós estamos vivendo esse momento de distanciamento social, muitas coisas estão fechadas, né? E a gente tem mais tempo em casa. Então, amiguinhos, vamos ajudar a mamãe, o papai, a titia nas tarefas de casa. Nós podemos ser heróis da fé, ajudando os outros, lembra? Não vamos ficar só fazendo nossas vontades. Vamos tentar assim, ó, nem que seja 15 minutos do dia inteiro, 15 minutos. Vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar a titia, vamos ajudar com quem você vive, porque isso alegra a mamãe, a titia, e eu acredito também que deve alegrar a Deus. E a segunda coisa, amiguinhos, nós vivemos também tempos difíceis, tempos de pessoas onde passam muitas provações e dificuldades. Vamos orar. A Ti ensina, vocês, que a gente deve orar todos os dias. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir para aquela pessoa que está doente, vamos pedir para aquela pessoa que está sem emprego, vamos pedir para aquelas pessoas que têm que trabalhar em locais que não são muito seguros, como hospitais, né? Farmácias, mercados. Vamos orar por elas. Então, assim, são pequenos minutos do nosso dia que a gente dedica não só pra gente, para as nossas vontades, mas sim para o nosso próximo. Vamos terminar fazendo uma oração? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque esses meus amiguinhos aqui, eles são demais. Eles têm um coração, assim, doce e puro, Senhor. Enche esse coração com a Tua glória, Pai. E ajuda-nos, Senhor, todo mundo que faz esses vidinhos, né? O Will, os outros meninos que gravam as músicas, Senhor, ajuda-nos, Pai, a continuar firmes nos Teus propósitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, amiguinhos!